bom dia. Gostaria de agradecer o convite aí da CNA e a presença de todos vocês para participar desse evento que, pela programação, vai ser bastante rico. A gente espera poder contribuir com a discussão, né? E fazer também que a gente possa fazer uma autocrítica do que a gente tem feito pela questão da agricultura irrigada no Brasil. A Secretaria Nacional de Irrigação foi criada em 2011, né? E em 2013, janeiro de 2013, foi instituída a Política Nacional de Irrigação, a Lei 12.787, né? E essa política, para ser implementada, tem que se dar em articulação com outras políticas setoriais, a de energia, a de meio ambiente, a de recursos hídricos, a política agrícola, crédito, seguro, a questão do desenvolvimento regional, né? E várias outras políticas públicas que têm afinidade para ela se dar, porque ela não vai se desenvolver de forma isolada, né? Dentre aí dos seus princípios, né, está a questão da sustentabilidade. Ela tem que se dar, o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil tem que se dar de forma sustentável, né? E a água é o insumo mais importante também para a agricultura irrigada, além da própria vida, né, de cada ser, e outras atividades econômicas, para a agricultura irrigada não é diferente, né? E assume um papel bem relevante em termo quantitativo em relação aos demais usos de água. Dentro dos instrumentos da política de irrigação, a gente tem uma série, né, de instrumentos apontados, que a gente está numa fase inicial de desenvolvimento desses instrumentos, né, que são os planos. Recentemente, em dezembro, a gente teve a conclusão de um trabalho intitulado de Análise Territorial para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, que, a partir de todos os recortes, né, de restrição em função de áreas destinadas a parques, reservas ambientais, áreas quilombolas, o recorte do Código Florestal com as restrições de uso da terra, a questão do solo, que é inapto para a agricultura irrigada, a questão da topografia, que é muito desfavorável. Então, no final das contas, né, consideramos também aí aspectos, além do meio físico, aspectos do meio econômico, né, fizemos um recorte de renda das populações rurais, para pensar estratégias de desenvolvimento para poder romper a linha da pobreza na área rural também. E, em resumo, nós chegamos ao final desse estudo num potencial, né, entre áreas com baixo, médio e alto potencial, sendo que o baixo está dentro do recorte técnico, né, de aptidão para a área agrícola, para cultivo, para a prática da agricultura irrigada, na ordem de 63, 67 milhões de hectares, desconsiderando o que está na região amazônica, que a gente entende que tem o potencial, mas tem outras estratégias de desenvolvimento possíveis de ser implementadas lá, né? Na região Nordeste, por exemplo, lá é a região com menor potencial de expansão, né? Obviamente tem as restrições lá de solo, a disponibilidade de água, algumas dificuldades climáticas, né? E hoje a estratégia lá seria mais voltada no sentido de aperfeiçoar e aprimorar, né? Racionalizar o uso daquela água lá para manter a atividade, né? Sem tanta possibilidade de expansão. Já na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né, é que estão os maiores potenciais, só que esse potencial todo, para ser aproveitado, ele tem que somar esforço de todos os órgãos públicos, da sociedade, dos produtores, de uma forma geral, né, para que isso seja aproveitado. Não quer dizer que todo esse potencial deverá ser aproveitado de imediato, né? Se a gente tem aí, eu estou chutando os números aqui, mas vocês que são aqui da CNA devem ter isso com mais precisão. Entre a área de pecuária e a área de agricultura, em termos de 120 milhões de hectares, né, metade disso pode ser utilizado sem grandes restrições técnicas, né, e ambientais à expansão da agricultura irrigada. Só que a gente hoje tem cerca de 6 milhões, de acordo com os dados de conjuntura, né, em torno de 6 milhões de hectares. Corresponde aí a 10% da área cultivada, né, e dessa área de 6 milhões, em torno, menos de 5% na área de projetos públicos de irrigação, em que o negócio dentro do projeto é privado, mas o empreendimento é público, né? Então, a política nacional de irrigação ela veio recheada de especificidades ligadas à parte do projeto público de irrigação. Mas, por outro lado, ela trouxe grandes possibilidades para os projetos privados, né? Uma vez que lá prevê a possibilidade de incentivos fiscais, né, a ser desenvolvidos e oferecidos para os projetos que utilizarem a água dentro da racionalidade, né, com o uso eficiente da água.
prevê possibilidade de investimento público em projetos privados, desde que os produtores estejam organizados, né, de forma cooperativa, não necessariamente em cooperativas, mas associações de irrigantes. Então, aquele empreendimento que eles não teriam condições de investir individualmente ou coletivamente com recurso próprio, o Estado poderia fazer esse investimento, obviamente, desde que tenha dinheiro no caixa do Estado, né, para fazer esse investimento e promover o desenvolvimento da agricultura irrigada sem usar aquele modelo de projeto público de irrigação, né, ou seja, estimula a iniciativa privada, né, e depois retorna ao passar do tempo o recurso investido pelo Estado, procurando aproveitar o máximo possível o arranjo fundiário. Tem exemplos tanto em áreas pequenas como em áreas mais empresariais, como lá na região sul, no Rio Grande do Sul, né? Tem alguns projetos lá nessa linha já abarcada pela nova política de irrigação. Como eu falei, né, então, para essa política ser implementada, tem que se dar em harmonia com essas várias outras políticas. Mas vamos focar aqui ao que a gente está querendo mostrar. Eu tinha um grande incômodo, né? Todo evento que eu participar do tipo desse aqui, o evento mais acadêmico, o evento mais político, ou às vezes reunião de produtores, né? Ou então questões voltadas para o ambiental, independente de quem fosse o público, né? Quando se estava falando de uso de recurso hídrico, a irrigação sempre é taxada, sempre é taxada como vilão entre os usuários de água, né, dado o grande volume de água que ela utiliza no processo produtivo. Ontem, por exemplo, eu fiquei ouvindo 2 horas uma apresentação de uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, falou 2 horas de impacto negativo da irrigação e como se fosse a maior tragédia do mundo, aquilo que proporcionou um pouco de desenvolvimento ao estado do Ceará, né? É lógico que lá tem contaminação de água por defensivo, tem traço de fertilizante na água, aí você tem lixo jogado nos canais de irrigação, você tem gente que usa a força para conseguir a posse da terra e o acesso à água, né? E tem as pessoas mais desvalidas que não têm aquela representação, né, a favor delas e conseguem valer os direitos delas. É lógico que tem toda essa desigualdade social e econômica em qualquer lugar do Brasil. E lá no Ceará não é diferente. Mas dói ficar ouvindo o tempo todo que a atividade é bandida, que é vilanizada o tempo todo. E aí o que acontece, né? O que eu entendo que pode ser lá desafios e soluções, né? Na parte de soluções, de tentar reverter a imagem, né? Porque todo mundo tem noção do que o potencial da agricultura tem, especialmente da agricultura irrigada. A gente precisa ficar falando isso aqui o tempo todo, né? Mas é procurar comunicar melhor isso daí, né? O pesquisador, na sua sala de aula, quando o professor de irrigação, quando ele fala com o pivô central, numa volta dele, aplicando X milímetros, ele consegue, aquela água daria para abastecer uma população de 20 mil habitantes, né, com água, aí o que você vai esperar do resto? Você só vai ter pedrada o tempo todo, né? Se o próprio professor com formação na área, possivelmente com origem na área rural, se vale, assim como a mídia de uma forma geral se vale, daqueles bombásticos, né, que gosta de aparecer na mídia aquela coisa que chama atenção. Então você pega só o ruim e mostra, chama muito mais atenção do que a coisa boa. Então nós temos o dever, né, de reverter essa situação. Então a principal estratégia que eu entendo deva ser a comunicação positiva com a sociedade. Não adianta a gente falar entre produtor, pesquisador, dentro da confederação, né, sem comunicar com a sociedade, né? Porque a gente já cansou de ouvir, né? O camarada, depois de as últimas 3 gerações aí, a maior parte da população urbana não teve contato nenhum com o meio rural. Então ela não tem noção, né? Pode até parecer engraçado, mas tem gente que acha que o leite nasce na gôndola do supermercado, né? Tem gente que não tem noção disso, né? E assim vai, né? Os produtos de uma forma geral, né? Só entende que o tomate está custando R$10 o quilo, né? Porque é inflação, que é crise de governo, que é petrolão no meio da história, mas esquece das dificuldades, né, que tem lá para desenvolver a atividade e gerar aquele produto no campo. Mas vamos lá. Então, para tentar reverter isso, a primeira iniciativa nossa foi desenvolver esse gráfico, né, que a gente procurou representar a agricultura irrigada no contexto do ciclo hidrológico, né? Então, a gente procurou representar aqui em setas vermelhas, né, o fluxo da água no estado do vapor, né, a partir da evaporação das áreas irrigadas, né, a partir da, né, a sequência todo mundo conhece, mas a gente só encontrava ilustrações que eram só com gráficos, né, que não comunicava bem com a sociedade, né, e a gente procura então desenvolver essa figura mais específica. A gente procura sempre reportar a importância da conciliação entre a exploração econômica da terra para fim de produção agrícola
com a exploração econômica também de conservação do solo e da água, né? Então a gente procurou representar aí, né, as áreas menos aptas em termos de topografia, pelo menos no visualmente a gente procurou mostrar a exploração da cultura, né? Colocando aí uns filetezinhos de água mais fino, em que vão ter mais contato com o solo, ter uma facilidade maior de filtração e alimentar as nascentes, né, que a gente procura representar uma nascentezinha aqui, né, para a pessoa entender como é que a água que chega na casa dele, como é que ela tem a ver na relação direta na área rural, né, e tratar o produtor como produtor de água também, além de produtor de alimento. Ele tem que saber que, além de produzir alimento para ele comer na cidade lá, e matérias-primas, né, para as indústrias, ele produz água. Então, se ele fizer a conservação adequada, além dele poder ter mais água disponível na propriedade, ele vai ter mais água disponível para os usos que vão estar jusante ali daquela propriedade, né? Uma outra coisa que é muito complicada, né, na questão da água no meio rural, é a dificuldade que o produtor tem, né, muito diferente da situação do colega aqui da Austrália ter falado, né, dele poder desfrutar da água que passa na propriedade dele. Ainda tem sentimento que a água é dele, né, mas a água é um bem público, tá certo? Dotado de valor econômico também, como na Austrália, mas é bem público. E aí tem os órgãos de gestão de recursos hídricos responsáveis por isso, né? Aí tem uma dificuldade grande, né? Primeiro, se a água passa para a propriedade, né, e tem valor econômico, então ela deve ser aproveitada para produzir algum bem, né, com valor econômico, né? Ela pode ser aproveitada. Obviamente tem que ter vazão residual ou vazão ambiental para garantir essa vazão ecológica, né? Cada um usa um termo aí, eu não milito bem nessa área, mas você tem que ter uma vazão mínima para garantir a sobrevivência dos ecossistemas aquáticos e marginais, né? Mas você pode produzir peixe, você pode praticar agricultura irrigada, você pode dessedentar o seu animal, você pode captar água para a cidade, né? E dentre esses usos todos, a irrigação é o mais frágil de todos. Por quê? Consome muito, se a gente cortar metade, já sobra muita água para o resto da população. Aí você não faz nenhuma gestão para fazer investimento em infraestrutura para abastecimento urbano, para tratar aquela água residuária, reutilizar a água servida, controlar os vazamentos e as perdas na cidade, né? Só quando a crise está plenamente estabelecida é que o órgão gestor entra no meio, porque não fiscaliza, não acompanha, não monitora, não capacita, não orienta o produtor, né, ou o usuário de uma forma geral, e aí só no momento de crise é que o gestor aparece. Isso é muito negativo, né? Então, qual a função do órgão gestor se ele deixa a coisa acontecer só para a hora da crise, né? Uma outra situação complicada também é a ingerência política, né, nos órgãos de gestão, né? Ou mesmo a incapacidade das pessoas que estão dirigindo esses órgãos gestores para tomar as medidas da hora certa, né? Uma crise hídrica, né, um ano de escassez ou 2 anos de escassez coincidindo com um ano político, aí é uma tragédia, né? É inadmissível, como o Marlos falou, né, num país com tanto recurso hídrico, inclusive até nas áreas mais secas, né, você falar que tem falta de água. Então você tem que pensar em reservar no período de excesso, né, de abundância, período chuvoso, para utilizar no período de escassez. Porque todo mundo vai precisar de água, mas no período de escassez, vai sentir mais falta dela no período de escassez. Então, a forma de compensar isso é o quê? Fazendo a reservação da água. É lógico que ela vai trazer impactos ambientais. Tem todos os riscos, né? Então, se o Estado, nível municipal, federal ou estadual, estiver presente com assessoramento técnico para o produtor, é lógico que o risco dele gerar impactos ambientais, ou a capacidade dele mitigar esses impactos, aumenta, melhora. Então, fica mais tentável a atividade, né? A gente sabe que tem toda essa dificuldade, né? A assistência técnica nunca foi de nenhum órgão bandeira de frente, né? Ou pelo menos se a gente não vê ela no campo, que eu falo também como produtor, eu sou produtor rural. A questão da gestão ela tem uma visão bastante limitada, né? Uma vez que não está madura ainda o suficiente no Brasil, não tem perna para fazer tudo isso que a gente sabe que está lá na lei, né? Não adianta estar na lei também se a gente não consegue fazer. E a gente tem noção também de que não dá para chegar a implementar e dizer que vai ser um sucesso desde o primeiro dia, né? Mas o tempo vai passando, né? E a gente só sente, por exemplo, agora em Minas, uma análise de outorga chegou a demorar poucos meses, agora passa de um ano, né? Essa semana, eu tive que andar da minha cidade de Minas, que eu estava de férias, 150 quilômetros para ir num órgão que só lá, para levar uma folhinha desse tamanhozinho, toda complexa de preencher, né? Para conseguir regularizar uma captação de uso significante para a hortazinha que meu irmão cultiva lá no sítio, né?
Aí, imagina o pobre do produtor que tem dificuldade de acesso, tem a deficiência na formação, tem escolaridade baixa, né, para fazer um CAR, né, que tem um sistema estadual e o sistema nacional, né, uma cascata de sistema complexo, né, inútil e desnecessário. E você vê assim, quando você vê aquele documento na mão, eu tenho agora o documento, não vou ser multado. Mas o que aquilo está servindo para a gestão da água? Né? Se daí a pouco você vê que a água está passando livre no córrego, aí você não consegue outorgar mais. Ou o contrário, você tem outorga e o rio está seco. Né? Bom, então na sequência aí do nosso passeio pela fazenda, né, depois de passar aí pela... ainda aqui na questão dos impactos ambientais positivos que a irrigação pode proporcionar, no caso da reservação, é lógico que você tem impacto negativo, que você altera o ecossistema, mas você cria uma nova possibilidade de outro ecossistema. Então você passa a ter aves aquáticas, né, que anteriormente você não tinha com tanta frequência, né, você tem uma fauna que vai estar mais presente no campo, porque a água possibilita mais condição de vida para ela, né? À medida que você vai descendo, aí você tem aí, a gente procurou representar uma águiazinha, né? Tá meio deformada aí pelo desenho, mas é possível você ter lá uma cadeia alimentar completa, você tem o predador, né, no topo da cadeia, porque o resto é completo, né? Você tem água, tem cobertura vegetal, você tem a possibilidade de ter o seu ecossistema mais completo. A gente procura representar aqui também na figura um pescadorzinho aí na beira do rio, né? De que é perfeitamente possível conviver, né? Basta você explorar no limite do razoável recurso hídrico, certo? Né? E aí, boa parte dessa água, se não for aproveitada, né, uma região aí que chove 1.000 milímetros, 1.200 milímetros, né, numa bacia inteira, na área de contribuição inteira, né, se você acumular uma pequena fração daquela água, você tem água para produção e com folga. Né? Agora, você não consegue autorização no órgão ambiental para supressão de APP, porque o Código Florestal considera mineração, geração de energia, instalação esportiva, captação para abastecimento urbano como de utilidade pública ou interesse social ou baixo impacto ambiental. Irrigação, embora esteja lá, que a gente pode entender que está lá, né, que é projeto cuja recurso seja parte integrante, essencial para o seu desenvolvimento, que a gente entende que irrigação é assim, né, mas para a indústria para abastecimento urbano para mineração né? Só que alguns estão em destaque e herdaram isso numa resolução CONAMA. E aí no Código Florestal, isso não entrou explicitamente. Nós submetemos ao Ministério do Meio Ambiente, e eles negaram, né, depois de 2 anos que ficou lá, uma solicitação, né, para eles analisarem lá a questão da importância de considerar também a agricultura irrigada como utilidade pública ou interesse social. Por quê? Porque essas outras atividades, todas têm que seguir todo o processo de licenciamento ambiental. Só que, pelo menos, é permitido fazer supressão de APP. Na irrigação, quando você vai consultar nos estados, quem está fazendo ainda meio na pressão. Algum estado ou outro, como o Rio Grande do Sul, entendeu essa relevância da produção agrícola, e em especial da agricultura irrigada, para a arrecadação dos impostos, né, e economia e geração de emprego no estado, entendeu que tinha que flexibilizar ou entender de uma forma diferente aquilo que já está escrito na lei. Né? O que acontece? O analista ambiental, quando não tem nenhum subsídio que dê segurança jurídica para ele autorizar essa supressão de APP para fazer a construção da barragem, a área de inundação, né, e acesso das infraestruturas, né, para captação, né, chegar energia lá na beira do córrego ou do rio, ele não vai dar, porque já teve gente que foi presa, já teve bens arrestados porque concedeu uma coisa que aparentemente estava previsto na lei, mas o Ministério Público veio em cima. Né? Então, a gente entende que é fundamental, né, que seja considerado utilidade pública, né? A gente remeteu novamente agora ao Ministério do Meio Ambiente para que ele reveja seu posicionamento, né? E que concorde com isso. Porque, por exemplo, em São Paulo, interior de São Paulo, lá, nesse período passado agora, boa parte das comunidades rurais e pequenas cidades só tiveram água porque foi vetada a captação para irrigação para ter água para a dessedentação das pessoas, com investimento privado de cada produtor ali dentro. Né? No Nordeste lá tem projeto de irrigação que tem anos que não irriga porque a água é usada nas cidades. Né? Isso já pensando em investimento público. Né? Mas nós estamos tratando aqui da fração que corresponde a 95% da área irrigada no Brasil, que são os projetos privados. Né? E esse potencial de expansão, dada a falta de recurso que o Estado tem para investir em novos projetos, né, naquelas áreas em que a economia do local não consegue romper aquela linha da pobreza, a irrigação é um carro, né, para puxar aí a locomotiva de desenvolvimento local,
Não tem dinheiro, não vai ter, né? Se por acaso não fizer investimento agora lá, não é porque ninguém quer, não, é porque não tem dinheiro, né? Mas o que vai puxar isso aí, né? Quem está capitalizado ou tem acesso ao crédito, né? Pode fazer esse papel que o Estado não dá conta de fazer, né? Então, fora isso, tem outros elementos aí bastante interessantes que a gente colocou na figura, né? Que o tempo é pouco, mas acho que o principal aspecto que a gente queria falar é esse, né? Da dificuldade do próprio Estado enxergar a importância da agricultura irrigada, né, e da captação da água para a produção, né, e a falta de esforços, né, conjuntos. Né. A gente está tentando superar isso, para finalizar agora, um acordo de cooperação técnica que envolve a Agência Nacional de Águas, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, né, e mais o Ministério da Integração, em 6 temas. Um deles trata dos procedimentos de outorga, né. Aí, quando a gente senta lá para reunir, né, aproveitando que tem até diretor da agência aqui agora na plateia, o que a gente ouve falar lá? Toda a cabeça do gestor ou do servidor público que está lá só pensa na simplificação do lado do órgão público, não pensa na simplificação do procedimento do lado do usuário, né? Aí estimula a clandestinidade, estimula o uso, aí ele não tem como fiscalizar, aí quando tem denúncia, só que o cara está lá lascado. Ou então quando tem uma crise muito grande. Então é isso aí. Obrigado.